reflexão. Boa noite a todos vocês, a todas vocês. Iniciamos agora a nossa conversa a respeito do fim do mundo. Estamos no final dos tempos. O mundo está por um fio por acabar por conta de tantas coisas que acontecem. O que diz a Bíblia sobre isso? Então eu gostaria de discutir com vocês a respeito destas coisas. Então, let's see. Primeiramente, podemos dizer que eu não acredito que o mundo esteja acabando. Existe muito sensacionalismo, existe muita teoria de conspiração que busca, não sei, talvez até sem propósito algum, a pessoa não tem nem a intenção de fazer, né? Digamos assim, mas acaba por desestabilizar emocionalmente as pessoas. Nós precisamos ter os pés no chão. Não acredito que o mundo esteja por acabar assim adiante, tá certo? Por conta de doenças, de guerras e assim adiante, essas coisas sempre aconteceram. Quando nós fazemos um estudo da história, nós já percebemos isso, que há momentos de grande devastação, ou por conta de doenças, ou por conta de guerras. Então, não dá para ficarmos afirmando que, criando, digamos assim, desestabilizando as pessoas por conta de teorias de conspiração ou de imaginação que nós venhamos a ter das coisas. A vida é dura, a vida é difícil, temos de encarar a vida como ela é. Não adianta tentarmos com uma válvula de escape, seja da filosofia, da religião, do que seja, do que for lá, tentar sair, fugir da situação. Temos que encarar a realidade como ela é. Essa realidade é complexa, porque ela se constitui de todos os processos, né, políticos, econômicos, culturais, nos quais nos inserimos. Então, é por isso que nós não podemos ficar nos iludindo, temos de encarar as coisas com uma certa frieza, tá? Às vezes é difícil, e ponto final. Agora, como fazer com as questões relativas à religião? Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia não fala que o mundo vai acabar, a Bíblia não fala que estamos nos tempos finais. A questão não é questionar a Bíblia em si. A questão é procurar compreender os textos bíblicos e, para tanto, precisamos fazer todo um exercício exegético. Quando nós lemos os textos bíblicos, é necessário que os consideremos em seus devidos contextos. Contexto político, social, religioso ou cultural. Também precisamos analisar o gênero daquelas literaturas. Não podemos ler todos os textos bíblicos da mesma maneira, da mesma forma. Então, entre essas e outras, é necessário que tenhamos os pés no chão, analisemos os textos, procuremos a sua mensagem, mas sem, muitas vezes, fazer aplicações literais, porque para cada texto bíblico nós temos um contexto específico. Então, nesta reflexão que fazemos aqui ao vivo, assim, né, meio que no improviso, digamos assim, se nós pegarmos textos, por exemplo, do livro de Daniel e pegarmos o livro de João, o Apocalipse de João,
nós perceberemos muita semelhança na linguagem, nas imagens entre Daniel e João. Porém, isto não significa que as imagens, que o texto X em Daniel se refira aos mesmos acontecimentos, digamos assim, que ocorreram ou que sejam as referências do livro de João. Porque o livro de Daniel foi escrito quase 200 anos antes de Cristo. E o livro de João foi escrito quase 100 anos depois de Cristo. Há quase 300 anos de diferença. Imagine o que é alguém escrever um texto, digamos, no período do Tiradentes, aqui no Brasil, sei lá, estou inventando isso agora à guisa de exemplo, e de repente alguém no período de Getúlio Vargas pega imagens desse texto para fazer aplicações. Será que eles estão falando das mesmas realidades? Não. Realidades distintas em todas as áreas, em todos os aspectos. E é nesse sentido que nós precisamos analisar os textos bíblicos que falam de fim do mundo. Os textos apocalípticos não se referem aos mesmos acontecimentos. Cada autor fazia a sua aplicação. O livro de João, ele vai pegar elementos de Daniel, porém, ele vai aplicar esses elementos, fazer uma hermenêutica, digamos, para dentro da sua situação, que é o Império Romano. O livro de Daniel é anterior ao Império Romano, ao domínio romano no Oriente, na Judéia, né? Então é nesse sentido que nós temos que ponderar as coisas. Quando nós, vejam, quando nós pegamos todos os textos, mesclamos tudo para trazer para a nossa realidade, para fazer a nossa interpretação, nós estamos fazendo um balaio de gato. Porque nós não estamos dando a importância, a devida importância ao contexto de cada texto e a devida importância ao gênero literário de cada um. Uma coisa é pegarmos um trecho do profeta Oséias, do 8º século antes de Cristo, lá do Israel, e outra coisa é analisarmos um texto do livro de Daniel, contextos completamente diferentes. Então é nesse sentido que nós não podemos cair naquele emocionalismo, naquele sensacionalismo um tanto barato e de pensar que tudo diz respeito ao fim do mundo que está por acontecer agora. Temos que ter critérios na leitura do texto bíblico. Critérios são muito importantes quando lemos as Escrituras. Isso não é desmerecer a Bíblia. Pelo contrário, isso é valorizá-la cada vez mais. Certo? Por isso, quando nós percorremos, né, pelos caminhos da internet afora, nós vemos muita gente dizendo que o mundo vai acabar, que o anticristo já está aparecendo, que o Messias de Israel apareceu e que o rabino falou com esse Messias de Israel. Ou o pastor vai dizer que o anticristo está aparecendo por aí, é o fulano e é o ciclano. Quando você analisa a hermenêutica, a leitura que essas pessoas fazem da Bíblia, você percebe que lhes falta um certo chão, digamos assim, em termos de crítica textual, crítica literária, de conhecimentos históricos, com o devido respeito a que eu digo isso, não quero atacar ninguém. Mas o que eu quero dizer é que temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós mesmos podemos ficar assim um tanto afoitos em dar uma interpretação para determinado fato que está ocorrendo à nossa volta e associar com a Bíblia de uma forma tão literal
Quando tivermos esse sentimento, vamos parar, respirar fundo, vamos nos voltar para o texto bíblico e aí sim fazer um estudo do contexto histórico, do gênero literário, né? E assim existe uma ótima literatura sobre a questão de interpretação bíblica, exegese bíblica, sobre os gêneros literários, a crítica das formas e tudo mais, para nós nos mantermos um tanto sóbrios nessa tempestade, porque a vida é assim mesmo. A vida é cheia de altos e baixos, de contradições, e isso nos deixa muitas vezes exasperados, angustiados, com vontade que tudo venha, que o céu venha logo e essa coisa toda. E não percebemos que muitas vezes não é esse o tempo de Deus, digamos assim. Deus nos deu a vida, o dom da vida. Vamos encarar a realidade à nossa volta à luz do Evangelho de Jesus Cristo, mas o caminho é um caminho difícil, é um caminho árduo. Mas nós, se Deus quiser, conseguiremos chegar lá pela força, pela graça de Deus. Portanto, não fiquem com medo, ou temerosos, ou ansiosos com essas explosões de escatologia que acontecem pelo mundo afora, né, a respeito de interpretações mil de textos bíblicos dizendo que agora o anticristo é o fulano, que chegou o anticristo, que não sei o que lá, que o mundo está para acabar, que toda essa situação ocorrida neste ano é sinal de que o mundo está acabando. Não, já houve momentos semelhantes no passado, a humanidade superou e acredito que nós também iremos superar essa situação. É claro que com isso não quero negar a mensagem dos textos bíblicos, mas só estou dizendo que tenhamos mais critério e calma e busquemos mais serenidade na compreensão desse tema que é muito complexo e muito difícil. O que podemos dizer com certeza é que enquanto estivermos aqui, que nós possamos traçar o nosso caminho à luz da cruz de nosso Senhor, porque se Ele foi a cruz, né, isto significa que o nosso caminho, a nossa trajetória também nem sempre será de um caminho de rosas, mas um caminho em prol da justiça, na prática do amor, procurando sim uma transformação positiva, uma transformação que venha a promover a vida e tudo mais, porém visando, é óbvio, a ressurreição. Mas, enquanto estivermos aqui como igreja, nós teremos de andar com os pés bem firmes no chão da vida. E isso significa encarar com realidade as coisas que estão à nossa volta, sem procurar fugir delas através de teorias de conspiração ou achando que com isso nós vamos aliviar um pouco a carga e o peso. Cristo nos ajuda a carregar o peso e a carga que muitas vezes as situações da vida trazem sobre os nossos ombros e que nós também possamos ajudar o nosso irmão com a carga e o peso que ele tem nos ombros dele. E é assim, de passo a passo, que nós poderemos, pela graça de Deus, contribuir para que a realidade seja melhor. Então, em vez de ficarmos pensando se o fim do mundo chegou ou não chegou, vamos pensar, enquanto estou aqui, como é que eu posso fazer para que a realidade à minha volta seja melhor, para que haja a promoção do amor, da justiça, do perdão e de querer o bem ao próximo e a transformação para o bem da realidade em que estamos. É isso. Voltaremos a falar desse assunto em outras oportunidades. Muito obrigado. Uma boa noite.